eu vou começar a desenvolver o tema, e depois, para quem... Eu vou começar a desenvolver o tema dessa noite, hoje é dia 25 de julho, e eu vou falar sobre relacionamentos vivos. E depois, para quem perdeu esse nosso bate-papo, vai ficar gravado no YouTube e para acesso de todo mundo. E eu queria dizer também que, se você gosta desse conteúdo, se você gosta da nossa proposta, se inscreva no nosso canal, tá? Para você acompanhar os outros conteúdos que a gente vai desenvolver aqui. Então, vamos lá. Eu quero começar falando do cineasta Alfred Hitchcock. Fala assim, Sérgio está louco, né? Vai falar de relacionamentos vivos e começa com o Hitchcock. E o Hitchcock é aquele cineasta que fazia filmes de suspense, clássicos do suspense. E ele afirmava o seguinte, que atrás de todo filme existe um grande cadáver. E eu queria trabalhar com essa frase, que atrás de um grande filme existe um grande cadáver. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a imagem que está lá, os atores trabalharam, em algum momento eles estavam vivos, estavam fazendo personagem, tinha toda uma vida para fazer o filme, uma vez que ele esteja pronto, editado, o filme não é mais vivo. Aquilo é um grande cadáver, quer dizer, não existe vida ali, existe imagem. Então, eu queria falar dessa coisa da imagem. Hoje eu vou falar muito sobre imagem, porque a gente fala de amor, de relacionamento amoroso, e para que duas pessoas se amem, se encontrem, se relacionem com vida, tem que ter duas pessoas ali, não duas imagens. Então, para o Alfred Hitchcock, atrás de todo filme tem um grande cadáver. Por falar em cadáver, eu queria citar também um filósofo inglês do século XIX, chamado Jeremy Bentham. E ele lecionava na University College de Londres. Então, ele se considerava um cara muito bondoso, um cara muito bom. E ele tinha essa vaidade, né? Tanto que, quando ele morreu, ele quis se eternizar e pediu para, quando ele morresse, que ele fosse embalsamado, de pé, inclusive, todo sorridente, com a bengalinha dele, que ele tinha, a bengalinha que ele não largava nunca, e ele foi colocado numa caixa de madeira com vidro, imagina a situação, ali sorridente, embalsamado, no meio da universidade. E até hoje, o senhor Bentham está lá, com a sua imagem, aquele cadáver sorridente, né, dentro da caixa de vidro. E essa é uma imagem, e ele fez questão que essa caixa fosse colocada exatamente no meio da universidade, onde passa todo mundo. Ele queria público, ele queria ser visto. Então está lá um cadáver sorridente, visto por todo mundo, só que não está vivo. Aquilo lá é uma coisa, é uma situação esdrúxula, né? Aquele cadáver sorrindo e todo mundo admirando aquele cadáver. Eu dei esses dois exemplos, do Hitchcock e do Jeremy Bentham, para falar do que a gente está vivendo hoje das mídias sociais. Eu quero fazer um paralelo com isso. Tem muita gente chegando aqui, o Fábio Costa, a Vera Regina, Eduardo, oi Eduardo, boa noite, Cristina Carrasco, que está sempre presente nos meus encontros. Então, todos são muito bem-vindos. Eu já estou desenvolvendo aqui a questão dos relacionamentos vivos. Para falar da mídia social, que está se tornando a nossa própria vida, é isso que está acontecendo, o palco central da nossa existência. Quer dizer, as mídias sociais se tornaram muito importantes para a gente. Antes a gente vivia, no começo, a gente vivia em aldeias, depois a gente vivia em cidades, e hoje a gente vive na internet. A internet virou uma arquitetura dos tempos modernos. Então, uma grande parte do tempo, a gente vive e convive na internet. E estar na mídia social é como estar em casa. Ninguém se desliga mais da mídia social. Mas eu pergunto o seguinte, na mídia social, o que aparece lá? O que aparece na mídia social é a nossa imagem. Porque você faz a selfie, coloca no Instagram, você coloca no Facebook,
você coloca pensamentos ali, né, que podem ser seus ou não, mas de alguma forma você vai criando uma imagem, tem muita informação ali, você fica naquele mar de informações e muitas imagens se relacionando com outras imagens. Então, não é muito diferente do senhor Jeremy, que fica ali no meio do tráfego de muitas pessoas, dos estudantes da universidade, ali sendo admirado pelo que ele foi, por toda a sua bondade, mas ele não está vivo. Então, a pergunta é a seguinte: será que estamos vivos nas mídias sociais? O quanto estamos vivos na mídia social? Essa é uma grande questão, porque você vai se acostumando com essa substituição do real pelo virtual. Você vive numa multidão de pessoas, porque a internet é uma multidão de pessoas, e no meio dessa multidão está lá a sua imagem, que não é diferente da situação primeira que a gente colocou aqui, do senhor Bentham, aquele filósofo embalsamado no meio da universidade. Então, fica complicado isso, porque no começo a esperança da internet, quando ela foi criada, é que as pessoas iam se conectar mais, e que estariam mais unidas como seres humanos. Dava a impressão que estaria resolvido um problema de comunicação entre as pessoas e que isso daria muito certo. O Eduardo está falando, às vezes, mais que a própria vida. Eu vou primeiro, Eduardo, eu vou fazer a explanação do conteúdo todo, depois eu vou abrir para as perguntas, tá? Porque senão eu me perco aqui no meio do caminho e tem um desenvolvimento do que eu quero falar, tá bom? Então, a gente fica nesse mar de informações, de muita gente, de muitas imagens, e a gente vai se perdendo de si mesmo. De certa forma, a gente fica muito ligado em tudo que está acontecendo, mas a gente não se liga na gente mesmo. Porque para você se conectar com você mesmo, é preciso sair do externo, entender quem você é, se perguntar o que você está sentindo, quem você é nisso tudo. E se você estiver muito ocupado o tempo todo com mídias sociais, você não se conecta com você mesmo. Nas mídias sociais também tem um compartilhamento constante de quem você é, o endereço que você está, seus dados pessoais, as suas preferências, suas identidades, estão tudo ali. Né? Você, em algum momento, você preencheu algum formulário, se cadastrou em algum lugar, está tudo ali. O Google sabe direitinho onde você está, quais são suas preferências, todos os seus dados. Então, você fica num grau de exposição muito grande. Então, vamos dizer que todos nós, hoje em dia, estamos extremamente expostos nas mídias sociais. Então, aquele exibicionismo do senhor Jeremy, né? Todos nós estamos vivendo esse exibicionismo. O exibicionismo agora é de todos nós. Viramos, um narcisismo virtual, a gente quer ser admirado, a gente quer um monte de like, a gente quer comentários. Então, aquela frase do racionalista, filósofo Descartes, penso, logo existo, foi substituída por apareço, logo existo. Então, dá a impressão que se ninguém me vê na internet, eu não existo. Eu preciso aparecer. A minha existência hoje depende de muitos likes, muitos comentários. Mas a pergunta é a seguinte: será que nesse caminho de depender tanto do reconhecimento dos outros, de passar uma imagem para os outros, será que dá para ser feliz dessa forma? É a grande pergunta. Será que essa conectividade toda me leva à felicidade? Será que ser uma pessoa conectada me deixa mais vivo ou mais morto? Pensa bem. Pensa bem. Estou mais vivo ou mais morto na internet? Aí você pode perguntar: Sérgio, lógico que eu estou vivo. Todos nós que estamos aqui estamos vivos. Mas eu te diria o seguinte: a gente pode estar mais vivo ou menos vivo. Você pode estar mais anestesiado, menos anestesiado. Você pode estar mais natural, espontâneo, menos natural. Então, a vitalidade é uma questão
que ela é muito relativa. Não basta você respirar, comer, dormir e fazer suas tarefas. Você pode fazer tudo isso de uma forma muito mecânica. Então, como é que fica isso? As pessoas foram se viciando, porque é muita solidão. Você pega uma cidade como São Paulo e grandes metrópoles, aliás, quanto maior a cidade, mais solidão, né? É isso que a gente vê. Cidades pequenas, as pessoas têm mais, o afeto acontece mais. Cidade grande é muita solidão. E hoje em dia a gente vê as pessoas substituindo a solidão pela fama. Ah, tem muitos youtubers, tem muita gente, cada um tem que ter o seu próprio público. Então a gente vai ficando viciado em conquistar atenção e fama, em ser reconhecido. Então, o problema é o seguinte, que a gente vai trocando o pensamento mais autêntico, mais humano, por alguma coisa que só tem a ver com imagem. Você vê o que aconteceu nos Estados Unidos. O Barack Obama ficou lá por 2 mandatos e, de certa forma, ele tentava fazer o trabalho dele, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, ampliando essa questão de sustentabilidade no mundo, se aproximando de Cuba, tentando resolver. E hoje em dia, quem entrou lá? Donald Trump, que é o rei do Twitter, rei da internet, rei da imagem. E veja que embuste que é esse. Mas quando a gente vê esse embuste, essa coisa falsa que é o Donald Trump, eu estou falando de todos nós, do perigo que a gente está correndo. É que eu estou vendo aqui que a Elga está dizendo que o áudio e a imagem ela não tem, mas para algumas pessoas está chegando. Então, sei lá, vamos ver o que acontece. O som está ok, a Vanessa está dizendo, então vou continuar. Então, a gente está caminhando para um embuste muito grande. Um embuste de trocar o que é real, o que é vivo, pela imagem que é morta, que ela não tem vida. E hoje a gente está aqui para falar sobre relacionamentos vivos, é o tema do nosso debate. E eu tenho afirmado sempre que para um relacionamento ser vivo, você precisa de pessoas vivas que se relacionem. Mas o que é estar vivo? Que conceito é esse? Tem pessoas que estão totalmente anestesiadas. Porque, ou estão anestesiadas porque aprenderam a se colocar dentro de um padrão muito rígido de comportamento, se afastaram dos sentimentos, se afastaram das emoções, estão no ideal muito grande, que não tem nada a ver com a vida real. Então, as pessoas foram se anestesiando, foram se afastando da sua própria naturalidade. Então, muitas vezes se tornando até muito racionais, ou às vezes muito moralistas, e foram se afastando totalmente de uma coisa muito viva que está dentro de nós, que é um ser instintivo, que é um ser intuitivo, que sente o que é bom para mim, o que não é bom para mim. E não interessa as cartilhas do certo e errado. Não interessa um padrão, um manual do que é correto, o que não é para você. Você precisa sentir, você precisa entender, se entender para você o que é bom, o que não é bom. Então, para isso, se você estiver muito ocupado com a telinha do computador, com a telinha do celular, você está muito ocupado, não dá tempo para você entrar em contato com você mesmo e sentir, perceber o que está dentro de você. Então, quando você está por fora de você mesmo, ou porque você aprendeu a vida de um jeito aí, através de mandamentos, cartilhas, e você foi se afastando, você não sabe mais quem você é. Você vai perguntar para os outros, Sérgio, o que eu tenho que fazer? Ou você vai perguntar para a tua mulher, o que eu tenho que fazer? Como eu devo agir? Então, você vive perguntando para os outros como você deve agir. Quando, na verdade, você tem que perguntar para você mesmo. Voltar a essa conexão de você saber de si. Não é o outro que tem que saber de você. É você pegar a vida nas suas próprias mãos. É você ser dono de si, dona de si. Aí começa a ficar legal. Porque daí você vai estar num lugar, vai estar com uma pessoa porque você quer, não porque você deve. Eu estou falando disso, está vivo.
Porque para você amar, o amor ele não acontece de uma forma protocolar. Não é porque você entrou na igreja, você casou, pôs uma aliança, assinou um papel, que o amor está lá. De forma alguma. Não existe isso. Porque você vive uma relação protocolar. Tem famílias inteiras que estão lá, mas as pessoas não conversam de uma forma bacana umas com as outras. Ficam julgando umas às outras. Ficam querendo que a outra obedeça uma ordem. Eu é que sei, você não sabe. Pais que se acham muito, filhos que se acham muito. Então você vê relações mecânicas, relações que não estão vivas. É disso que eu estou falando. Casamentos que não estão vivos. Famílias que não estão... A vida não está passando lá. Porque, para mim, vida e amor é a mesma coisa. O amor está onde está a vida, e a vida está onde está o amor. O amor é a manifestação mais incrível da vida. Então, para você amar, para você estar do lado de alguém, você tem que sair dos protocolos, tem que sair do certo e errado, sair do julgamento, sair das suposições. Você ficar supondo o que está na cabeça da outra pessoa. E não é para supor, é para olhar para outra pessoa, tentar entender em que ponto ela está, perguntar para ela como ela está, falar de si para outra pessoa, não querer que a outra pessoa adivinhe o que está acontecendo com você. Não é assim que acontece. Para o amor estar vivo, você tem que estar consciente, você tem que ter coragem para falar o que você está pensando, para falar o que você está sentindo, demonstrar o que você está sentindo. É disso que eu quero falar, do amor vivo. Mas para o amor estar vivo, de novo, você precisa de uma pessoa viva. E para uma pessoa estar viva, você tem que sair da vida mecânica, do corre-corre da vida mecânica. Você tem que dar um tempo para olhar para si. Ou por meio da meditação, uma boa terapia, dá um tempo da telinha. Talvez você esteja muito escravo dessa telinha. Então, essa telinha está te escravizando. Eu acho legal a internet. A gente só está aqui porque existe a internet, é muito boa. Mas a internet tem que ser menor do que a gente. E o que está acontecendo é que a internet está maior do que as pessoas. Você vai andando na rua, está todo mundo hipnotizado pela telinha e não vê o que está na tua frente. E quem está na tua frente pode ser muito interessante. Na minha profissão, como psicanalista que eu sou, há tanto tempo, décadas, eu aprendi a olhar para as pessoas e por mais que elas cheguem aqui com o rabo debaixo das pernas, se achando muito pouco, eu sei que dentro de cada um tem algo muito rico. Dentro de cada um tem um universo, tem uma história muito incrível. E é só uma questão de ter paciência para ir ali dando atenção para aquela pessoa. Aí você vai dando atenção, você ilumina a pessoa com a tua atenção. Aí com a luz começa a aparecer quem a pessoa é. Isso é muito legal. Então, cada pessoa tem um universo muito rico. E sabe o que está acontecendo? A gente está desistindo de olhar para as pessoas. A gente está olhando para a imagem delas na internet. A gente está olhando para a tela do computador, que é uma coisa morta, não é uma coisa viva. Então, eu quero te convidar para ficar mais vivo. Eu quero te convidar para ter relações vivas, corajosas. Quero te convidar para você entrar em contato com os seus instintos, com a sua intuição, o que é bom ou não para você, se cuidar bem, se comprometer com você mesmo, ser o cara ou a mulher que você providencia a sua própria vida, a sua própria felicidade. É você que faz isso. Depois você vai compartilhar com os outros. E não ficar nessa história de buscar fora de si a tua felicidade. Achar que você encontrou o cara que vai te resolver a vida, ou a mulher que vai te resolver a tua vida. Não existe isso. Então, se você estiver muito protocolar, se você estiver cheio de julgamentos, de certo e errado, se você estiver muito engessado pela moral, você não vai amar. Se você estiver reprimido sexualmente, não dá para amar. Para amar, você precisa se soltar. Você precisa ir mais para a sua natureza. E esse é meu convite. Tá bom. Falei aqui o que eu
queria falar, e agora eu vou começar a ler as perguntas. Então, por favor, mande as perguntas aí para mim, e eu vou comentar de um ou outro, não sei se vai dar para comentar de todo mundo, tá? Quem está nos acompanhando também aqui é a Alessandra, e a Alessandra tem trabalhado comigo, organizando o seminário sobre amor, vocês devem estar por dentro do seminário, e qualquer coisa vocês vão falando com ela, informações mais sobre o seminário. Vamos ver, a Patrícia está perguntando, então eu queria abrir para as perguntas, então, por favor, mande seus comentários, o que vocês estão pensando disso que eu falei, e eu vou comentar aqui também. A Patrícia está dizendo, claro que sabemos da importância das mídias, mas antes de ter toda essa tecnologia, conversávamos muito. As relações existiam de verdade. Hoje o celular virou a extensão do braço. Verdade, né, Patrícia? O que eu tenho visto, todos nós estamos percebendo, é que as pessoas estão fazendo essa troca, né? Estão trocando o real, a conversa. A minha família mora numa cidadezinha do interior que tem só 12 mil habitantes, sabe? Eu vejo uma grande diferença entre lá e cá, em São Paulo, onde eu vivo. Porque lá, as pessoas se olham mais, elas prestam mais atenção umas nas outras. Então, existe um convívio melhor das pessoas, no sentido de se interessar pela vida do outro, às vezes de uma forma até negativa, da fofoca, tudo isso que não é legal, do controle. Mas, em grandes cidades, e a gente está falando da grande cidade que é a internet, que é uma cidade mundial, você vai se perdendo na multidão. E, por incrível que pareça, você vai ficando cada vez mais solitário. Essa é a questão. A comunicação facilita, mas você vai ficando cada vez mais solitário. Então, a minha proposta é que a gente seja maior que a internet. A gente recuperar esse controle. Falar assim, agora não é internet, agora é eu com as pessoas. Eu quero ver a cara das pessoas. Eu quero ver o cachorro na rua, eu quero ver a criança dando risada, eu quero olhar para a cara das pessoas, eu quero ter a possibilidade de conversar com as pessoas. Então, se você quer amar e quer ter uma vida legal, anda na contramão, né? Você usa a internet, mas chega uma hora que você não usa a internet. Essa é a minha proposta. Vamos ver aqui. Deia Castro. Oi, Deia. Por que a pessoa perde interesse quando a outra demonstra estar interessada? Boa pergunta, Deia. É um eterno jogo de sedução. Então, é uma coisa mais ou menos assim. Você deseja aquilo que você não tem, né? Então, isso, se você for no banquete de Platão, né? Sócrates falando sobre o amor, então, em algum momento, ele fala, você deseja aquilo que você não tem. Então, o desejo é igual ao amor. Então, você ama a quem você não tem. Aquilo que você não tem, quem você não tem. Mas, na medida que você consegue ter aquela pessoa, o mais comum do ser humano é perder interesse. Isso é muito comum. É mais comum do que você imagina. É quase que a regra. Você casa, namora, todo galanteador, depois que você casa, você vai não prestando atenção, vai perdendo interesse e deixa a coisa ficar muito chata. Então, para que isso não ocorra, você precisa de duas pessoas muito conscientes, de não deixar a peteca cair. Isso é para poucos. É você prestar muita atenção, né? Porque o céu é sempre daquele jeito, a planta também. Mas se você prestar atenção, vai ter um pássaro voando, o céu muda um pouco de cor, as flores estão de um jeito um dia, do outro jeito. Heráclito dizia que o rio nem sempre é o mesmo. Porque você senta ali, a água sempre é outra, você nunca é o mesmo. Agora, para você chegar nesse detalhamento de observação, você precisa meditar muito, né? Para ver graça em poucas coisas, para não entender que você já conheceu tudo, porque cada um tem um universo muito grande. Então, você achar que você já conhece totalmente a pessoa é um equívoco. Você não conhece totalmente a pessoa.
Porque a pessoa vai mudando também. Então, hoje em dia, com esse mar de informações na internet, você se contenta em reduzir tudo no Twitter. Você se contenta com muito pouca coisa e passa para a próxima tela, para a próxima informação. É muita informação e tudo superficial. Não tem nada profundo. Para amar, você precisa ter a paciência de olhar e reolhar, e olhar de novo, e ver a graça, e agradecer. Amor tem a ver com agradecimento, com reconhecimento. Aí sim, rima, reconhecimento, agradecimento, gratidão. Aí tem a ver com amor. Mas você vai olhando para aquela pessoa e você vai vendo como ela vai mudando. Você aceita ela do jeito que ela é, não fica julgando. Aí sim dá para ir para frente. Porque muitos casais e muita gente, muitas famílias, olham para o outro como se fosse já alguma coisa já muito conhecida e, portanto, descartável. Então, eu fico correndo atrás dos meus desejos e chega uma hora que, quando eu consigo aquilo que eu desejo, eu não quero mais, eu quero aquilo que eu não tenho. Isso é um vício de toda a humanidade. Então, Márcio Figueiredo, do Rio de Janeiro. Boa noite, Sérgio. Você faz consultas presenciais ou via Skype? Gostaria de ter um acompanhamento mais de perto com um terapeuta. Márcio, eu sei que você é do Rio de Janeiro e eu tenho atendido cada vez mais por Skype. Então, entre em contato comigo, por favor, e a gente pode marcar uma primeira consulta de aconselhamento e depois fazer disso uma terapia. E eu atendo muita gente por Skype, normalmente uma vez por semana, e é completamente possível, tá? Bom, a Vivian, vamos ver o que a Vivian está dizendo. Ela diz que ela usa a internet, mas nada substitui olhar no olho. O real, as mídias sociais mostram todos felizes, divertidos, mas não é a realidade, são apenas momentos apenas. Aliás, momentos muito falseados, né? Já viu alguém fazendo selfie? Aquela cara, aquele sorriso, né? Falso. Pior que até os pequenininhos já estão aprendendo a sorrir para a câmera e fazer que nem o Jeremy lá, aquele cara, o cadáver, né? Sorridente e morto, né? Porque a vida não está ali, é uma representação da realidade, não é igual à realidade. A gente precisa saber diferenciar. As pessoas estão confundindo muito uma coisa com a outra. Porque tem horas que a gente está triste, sabia? Tem horas que a gente está alegre, tem horas que a gente está com raiva, tem horas que a gente está indignado, tem horas que a gente está muito feliz, extasiado, pleno. Então, se a gente é natural, passa tudo isso. Não é só alegre. Sabe que eu detesto essas mensagenzinhas que vêm no meu WhatsApp, ou então mesmo na minha caixa de mensagens, assim, seja feliz, somos felizes, sabe? Parece flor de plástico isso, não é verdade. Se a gente é natural, tem horas que a gente tem dor emocional, a gente vive lutos, a gente vive separações, a vida está aí com tudo isso junto. Aqui na natureza, chove, faz sol, trovoada, é natural que aconteça tudo isso. E a gente precisa aprender a não desviar do que é natural. A sentir tudo isso, saber que a gente é tudo isso junto. Aí fica legal, fica de carne e osso. E para amar, você tem que ser de carne e osso. Tem que ser de carne e osso, tem que sentir tudo isso. Não é para ficar desviando desses sentimentos todos. Porque se você se anestesia para a dor, você também se anestesia para o amor. Para a pessoa amar, ela tem que ter passado por maus momentos. Sabe o que é? Quando você sofre, quando você passa, sabe, você entra em contato com a tua dor emocional, você fica mais humilde. Você fica mais humilde, você vai para a tua dignidade, fica humilde. Aí você vai se relacionar com as pessoas, também entendendo que ela tem as suas dores também. Aí você fica mais amoroso, entendeu? Vamos lá. Camila Forcellini, minha querida, creio que as pessoas recorreram ao mundo virtual porque dá menos trabalho. As pessoas parecem não querer abrir mão da zona de conforto em que se encontram. Verdade, né, Camila? Então, fica muito mais fácil, porque ali não tem ninguém. Você está se relacionando, é tudo imagem. Você fala o que você quiser,
Você grava um áudio e pronto, isso não é diálogo. O outro grava um áudio, são 2 monólogos. Então, não tem o olho no olho, você não está percebendo outros níveis da comunicação, entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E é mais confortável mesmo, porque você está nas relações, dá muita mão de obra. Mas tem uma coisa, quando você fica sozinho, a vida fica pobre, você fica pobre de espírito sozinho. Sabe por quê? Porque a gente aprende muito com os outros, a gente aprende com as relações, a gente aprende com os conflitos, a gente aprende com a sombra dos outros e com a nossa própria sombra. Senão você fica se achando, quando você não se relaciona, que você é muito legal, que os outros que têm o problema, e não é verdade. Você tem que ter a coragem de olhar para dentro de si, se relacionar, dar cara para bater, né? Tá aqui mesmo, né? Falando com vocês, estou aqui dando a cara para bater também, porque eu sou igual a vocês, sou ser humano do mesmo jeito. E não tem ser humano perfeito, não tem, não desse perfeccionismo, não existe. Então, somos todos de carne e osso com problemas, né? E o que a gente pode fazer é ficar cada vez mais inteligente para viver menos os problemas e mais o não problema. Isso é uma questão de meditação e sabedoria. Vamos lá. Epa, tá fervendo de pergunta aqui. Camila, então, como onde procurar alguém que esteja na sua vibe? Uma boa pergunta, Camila. Porque se você for olhando bem, uma boa parte das pessoas estão mortinhas e não sabem, né? Estão tudo anestesiadas, principalmente pela internet. Se não é pela internet, é pelo cigarro, pela bebida, pelas drogas, pelo trabalho, pelas ideologias. Então, uma boa parte. Mas eu te garanto que tem gente viva aí no pedaço. De vez em quando a gente se depara com uns bonitinhos, umas bonitinhas, que estão vivos, cheios de brilho no olho, né? Então, a gente tem que ter pontaria de frequentar os lugares. E nem sempre essas pessoas estão na balada, nem sempre essas pessoas estão nos lugares que você tem frequentado. Então, é uma questão de pontaria mesmo. Eu mesmo, esse final de semana, no domingo, eu estava num workshop que estava sendo conduzido por uma terapeuta amiga minha. E, estando lá, a gente compartilhou tanta coisa bonita. Eu mesmo chorei muito, porque entrei em contato com dores minhas que estão lá dentro. E foi tão bom, né? Porque quando a gente chora, a gente lava a alma e a gente se sente mais humano, a gente volta a essa condição humana. Então, lá estava cheio de gente legal, com esse propósito de estar junto. Inclusive, esse seminário sobre amor, Camila, que eu estou conduzindo a partir de agosto, todo mês, não sei, acho que todos estão sabendo, uma vez por mês eu vou reunir pessoas aqui em São Paulo para o Seminário do Amor, um sábado o dia inteiro, e que a gente vai ter atividades para nos tornarmos vivos e nos relacionar com vivacidade com as pessoas que estão ali. Cada módulo tem um conteúdo, inclusive a gente está fazendo uma promoção que quem tiver nesse debate hoje, eu vou passar o link para vocês daqui a pouco, essas pessoas, vocês vão ter 5% de desconto se quiserem participar do primeiro módulo, tá bom? Então, é assim, tem que ter pontaria, você tem que ir onde as pessoas não estão tão protocolares, onde as pessoas estão com mais vida, mais corajosas para viver. E isso é uma questão de você, de escolhas que você faz, que, aliás, é um dos temas do Seminário do Amor, as escolhas que você faz. Vivian, ela fala assim, todos são sempre otimistas, positivos, tenho que ser feliz, mostrar meus amigos e estar tudo cor-de-rosa. É verdade, Vivian, vira tudo flor de plástico, né? A vida não é assim. E aí a Tatiana, né? O que fazer quando a pessoa com a qual você se relaciona é viciada em internet? Eu acho que a Tatiana está falando de alguém que vive com ela, né, Tatiana? Complicado, né? Porque você quer conversar com a pessoa, você quer um papo no olho, né? Tete a tete, não consegue. Então, a pessoa que está viciada na internet, no mínimo, precisa, se ela quiser, né? Porque às vezes, você sabe, quando a gente trabalha com viciados, né?
em crack, em cocaína, internet, essas coisas, a pessoa tem que ter uma voz dentro dela e falar assim, não, peraí, eu preciso parar com isso. Então, ela tem que estar disposta a sair do vício. Entende? Mas é muito chato estar com alguém que não está com você, que te troca pela internet, te troca pela cocaína, te troca pelos seus vícios, pelo trabalho. O trabalho também é um vício. Tem gente que é viciada em comer, por exemplo. Tem gente que come, fica gordo, viciado em comida. Então, todas as compulsões são formas da gente fugir da gente mesmo. Então, a ideia é a seguinte, será que você é feliz com o teu vício? Essa é a grande pergunta. Não creio. Eu mesmo já tive várias compulsões na vida, mas hoje em dia, que eu sou quase zero compulsivo, eu vivo muito melhor. A felicidade não está na compulsão, não está no vício. Tá? Está em outro lugar da gente mesmo. O vício, você está fora de você. Então, alguém viciado precisa se tratar, né? Bom, o Anderson, nós seres humanos olhamos a nós mesmos e tenta transpor a felicidade através das redes sociais. É verdade, ele está vivendo, Anderson, a cultura do narcisismo. É isso que ele está vivendo. Nós estamos muito narcisistas e então cada um olhando para si mesmo, eu e mais eu, e a convivência, então a gente dá um super valor à individualidade, que é boa, né? A gente tem que ter individualidade, mas a gente está desaprendendo a conviver. E a convivência é muito rica. E então está acontecendo muito isso, está todo mundo muito narcisista. A base do narcisismo é assim, eu me basto, é eu comigo mesmo, eu não consigo enxergar o outro. O outro, para mim, tanto faz. É isso que a gente está vivendo. Mas é muito triste. Em última análise, isso leva a uma intolerância muito grande. Eu só reconheço o meu mundo, o que eu quero, minhas paixões, e eu não reconheço o mundo do outro. E isso leva à intolerância, e é o que a gente está vivendo no mundo inteiro. Bom, olha, gente, eu tinha me proposto ficar 40 minutos aqui, já está passando um pouco. Vou só responder mais uma ou duas perguntas, e a gente vai terminar por aqui. Amanhã tem mais, né? No mesmo horário, vou estar aqui de novo, falando da mesma questão, respondendo as perguntas. E a ideia é fazer esses webinários sempre que der. E a ideia também é participar, né, gente, do seminário sobre o amor. Quem quiser o desconto, fala comigo. Entra no meu e-mail, que é contato@sergiosavian.com.br. Então, quem quiser fazer uma sessão de terapia comigo, ou quiser participar do seminário com desconto, então, você dizendo que participou desse webinário, eu te dou um desconto de 5%. Tá bom? É isso aí. Gabriela, minha querida amiga, então, que prazer tê-la aqui. Boa noite para todos vocês, tá? E eu amo estar aqui, estar com as pessoas. Conviver é muito legal, né? Internet é legal também, mas a gente precisa conviver mais, tá bom? Então, olha, tchau, fiquem bem e até a próxima, tá? Beijão, tchau.